Ela, tudo bem? Deixa eu me arrumar aqui que você Graças tá a toda Deus. solene assim, toda bonita. Ah, não, tudo bem? Vamos Francisco aí, que ótimo. Alegria Muito estar aqui com bom. você, participar deste momento. Sinto muito Nossa, honrado. agradeço. Ah, eu que tô honrada de estar com você aqui. Primeiramente, me apresentar o Rafael, né? O Rafael, gente, ele é seminarista aqui da nossa Arquidiocese de Juiz de Fora, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito também. Ele também é coordenador nacional, né, do Ministério para Seminaristas da Renovação Carismática. E o Rafael já tem uma trajetória com o Espírito Santo, né? Eu lembro que quando eu participava ainda dos grupos jovens lá da São Sebastião, que a gente tinha que fazer as nossas escalas, né, dos retiros querigmáticos, aí Espírito Santo, sem pensar, tem que ser o Rafael, porque ele realmente é com unção, poder, né? Então é uma alegria muito grande poder ter você aqui também para falar um pouquinho do Espírito Santo para nós, né? Que é um tema que às vezes ainda muitas pessoas têm dificuldade de compreender, né? Quem é o Espírito Santo, como é a participação dele na nossa vida. E essa necessidade de nós termos essa vivência no Espírito para termos uma eficácia também na evangelização, que é muito importante, né? Com certeza. Eu agradeço o convite, participar dessa live com você. Você também que marca a minha trajetória, né? Desde jovem, nós convivendo. E hoje ver você é um exemplo para nós, né? Como testemunho de consagração a Deus, de oferta a Ele. E também de. Hoje a gente tem um apostolado na internet bem vasto, né? Mas eu lembro de quando você começou o apostolado no mundo digital e sempre dando esse testemunho bonito com a didática tão bacana, né? Levando todos nós a adentrarmos no mistério da fé por meio da sua experiência, por meio de todo o seu conhecimento, da tua inteligência, né? Uma alegria, uma gratidão. Então, aqueles estão chegando aí, essa noite a gente quer partilhar um pouco do Espírito Santo, claro, né, de trabalhar alguns conceitos que a gente tem da Santa Igreja, alguns conceitos teológicos, mas também, principalmente, dessa experiência, de algo vivencial, porque, Marcela, caros irmãos e irmãs, a gente corre o risco de ter, às vezes, o Espírito Santo no âmbito somente das ideias, dos conceitos, né? Ou talvez até mesmo da devoção, né? De achar que o Espírito Santo talvez não seja Deus, né? Ou até mesmo no nível. Olha só, Marcelo, às vezes a gente acha que o Espírito Santo é uma pombinha, a gente acha que o Espírito Santo é um foguinho, a gente acha que o Espírito Santo é Energia. uma água, né? Uma energia, né? E aí, às vezes, a gente se equivoca e aí a gente perde a oportunidade de fazer uma experiência profunda com o doce hóspede da alma, o nosso amigo. Com certeza, muito bom. Então, para a gente iniciar, então, vamos rezar então o Espírito Santo, né? Convidando ele para estar conosco aqui nessa live, né? Que ele possa mesmo guiar tudo que nós vamos partilhar, né? Também, se você está participando aqui conosco, depois quiser enviar dúvidas, perguntas, né? Para a gente poder trocar umas ideias também, será super bem-vindo também, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os E corações os dos vossos corações dos vossos fiéis fiéis, e e acendei acendei neles neles o fogo vosso do amor. vosso Enviai o enviai vosso o vosso Espírito, Espírito, e tudo será tudo será criado, criado, e e renovareis a face. renovareis a face da terra. Oremos, Oremos, Deus que Deus que instruíste os instruíste os corações corações dos vossos fiéis, com a com luz a do luz Espírito do Espírito Santo, Santo, fazer que fazer que apreciemos apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo segundo o Espírito, mesmo Espírito, e gozemos e sempre da gozemos sua sempre de sua consolação. consolação. Por Cristo, Senhor. Senhor nosso. Amém. Amém. Beata Helena Guerra, rogai por Rogai nós. por nós. Amém. Então, Rafael, assim, para a gente iniciar, então, quem que é o Espírito Santo? O negócio de partilhou, né? Que algumas pessoas pensam que é uma energia, que é uma pomba. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas é uma pessoa mesmo. Como que seria essa manifestação do Espírito na igreja, assim? Então vamos lá, Marcela, caros irmãos. Primeiramente, o Espírito Santo, como você disse, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós conhecemos o Espírito Santo e conhecemos o Pai por meio da encarnação de Jesus, porque ele vai revelar o Pai e ele vai revelar também quem é o Espírito Santo. Mas, de certa maneira, a gente consegue ter um rosto mais claro de Jesus. Claro, óbvio, Uhum. por ele ter adentrado a história. Assim também a gente tem talvez um rosto mais claro de Deus como Pai.
Apesar de também Deus ser mãe, né, tem linhas de pensamento, de compreensão também, até mesmo dentro da Sagrada Escritura, Deus é pai, então a gente compreende às vezes Deus como uma referência mais clara. Mas quando se fala de Espírito Santo, nós corremos o risco de pensar ele dentro da filosofia grega, quando se fala de espírito, ou até mesmo nos dias atuais, quando se fala de espírito numa realidade de energia, ou numa doutrina espírita, no sentido de algo espiritualista, né? Então, aquilo que Jesus vai revelar sobre o Espírito Santo, ele vai dizer que ele é uma pessoa. Isso é muito bonito, porque vai identificá-lo ele como alguém que tem autonomia, como alguém que age, como alguém que fala, como alguém que opera algo. E quando fala-se de uma pessoa, a gente tem um pressuposto de autonomia e a gente tem um pressuposto também de relação. Isso que é muito bonito, porque o Espírito Santo na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham ali numa relação tão plena de amor. E o Espírito Santo, ele é esse ponto de relação, ele é esse ponto de comunhão. Entende? Santo Agostinho vai dizer que ele é o amor, o Pai é o amante e Jesus é o amado. Então, a relação trinitária ali é de uma plena comunhão, de uma relação tão bonita de amor, de uma relação de fraternidade. Então, Jesus vai apresentar o Espírito Santo como essa pessoa que tem autonomia, que opera, que diz, que fala, mas também como esse que nós podemos nos relacionar como uma pessoa. Então, além de nós sabermos que o Espírito Santo é Deus, que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é alguém. Isso é um diferencial para nós. Uhum. É interessante isso que você disse dessa questão da autonomia do Espírito, né? Igual me lembra aqui agora também aquela passagem, né, que Jesus estava no meio da multidão e uma mulher tocou Jesus e ele sentiu que uma força saía dele, né? Mas para a gente ver que foi uma força que foi independente, ele nem sabia quem tinha tocado, mas ele sentiu que houve essa ação dessa mulher que tocou nele com um gesto de amor, né? E aí recebeu também essa força, porque eles, apesar de ter a Santíssima Trindade, eles também agem de forma autônoma por serem pessoas, né? Terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Isso, e ao mesmo tempo de uma forma autônoma, mas ao mesmo tempo comum. Pode pensar, sempre quando Jesus vai falar, nas preces dele ou nas colocações dele, ele sempre vai pontuar uma comunhão com o Pai, entende? No Espírito. Muito da oração litúrgica que a gente tem hoje, ela é bem trinitária, e às vezes a gente não vê isso, né? Quando você diz dessa operação autônoma, é claro, e essa operação é autônoma com a comunhão, com as duas outras pessoas, pode pensar. Por exemplo, na criação, o Pai, ele cria. Isso é atributo do Pai. Não é atributo nem do Filho, nem do Espírito Santo. Mas o Pai cria com a presença do próprio Verbo, do próprio Cristo, e ao mesmo tempo do Espírito. Ele não cria sozinho, entende? Assim também como a ação de Jesus, a ação salvífica dele, está permeada pela vontade do Pai, pela presença do Pai e também do Espírito. Isso é muito bacana. Então, quando o Espírito ele age também nas nossas vidas, ele age na história, ele está em relação com o Pai e com o Filho. Vale até lembrar o grande dilema do Filioque, né, com a Igreja do Oriente, que gerou algumas questões com a Igreja Ortodoxa de cisma, né? Então, o Pai, nós vamos crer que o Espírito Santo ele procede tanto do Pai quanto do Filho, entende? Dessa plena comunhão das três pessoas da Trindade. Isso é muito bonito de nós pensarmos, de nós refletirmos, né? Com certeza, até porque o Espírito ele é o unificador, né? Não tem sentido ele agir para criar divisão, né? Então, o Espírito age em favor da igreja, né? Então, por isso que também o Pentecostes vem para a igreja, né? Então, essa dinâmica dessa unidade, da comunhão, justamente, né? Mas aí, pensando também em Pentecostes, né, Rafael, muitas pessoas pensam assim, porque o Espírito só se manifestou naquela época nos discípulos e ele não manifesta mais na igreja, né? E como que seria isso? O Espírito continua a operar na igreja? Ele continua a agir? Nós precisamos pensar no evento Pentecostes, a gente precisa pensar num antes e também nesse depois. De certa maneira, o Pentecostes ele está totalmente ligado com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Todo o evento salvífico dele, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo era visto como essa promessa que haveria de se cumprir. Claro que no Antigo Testamento eles não tinham uma compreensão clara, trinitária, como nós temos hoje do Espírito Santo.
ele era a ruá, o sopro de Deus, o sopro da vida. Ele vinha sobre os profetas, sobre os patriarcas, vinha, agia sobre eles para uma missão específica e, de certa maneira, depois ia embora. Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento era visto como uma promessa. Tanto que o Joel profetiza essa vinda do Espírito, esse derramamento do Espírito. Ezequiel vai profetizar essa vinda do Espírito e Isaías vai profetizar essa vinda do Espírito. Em Jesus, já começa a clarear a pessoa dele e também Jesus vai prometer. Jesus vai apresentar quem é o Espírito Santo e vai dizer: o Espírito Santo virá, o Consolador, o Advogado, aquele que estará com vocês para sempre, eternamente. Isso é muito bonito, Marcelo, porque diante de todas as outras religiões, nós temos um Deus que se encarna, um Deus que se humaniza e um Deus que habita em nós. Que doideira, né? Então, Pentecostes vai ser o cumprimento da promessa que já no Antigo Testamento eles já esperavam, que Jesus já anunciou. Então, em Pentecostes ali, o Espírito Santo virá na plenitude da ressurreição sobre os apóstolos, os discípulos, sobre Nossa Senhora. E é interessante que o Espírito Santo vem sobre todos, mas em cada um de uma maneira específica. Tanto que o texto vai dizer que línguas de fogo, claro, metaforicamente, línguas de fogo vêm sobre cada um. Olha só, todos são repletos do Espírito, mas cada um faz uma experiência ali. Então, após Pentecostes, os apóstolos, os discípulos, eles são tomados de uma grande autoridade, de uma grande parresia, de uma grande ousadia. Aquela pregação de Pedro depois de Pentecostes, claro que ali Lucas vai talvez usar recursos hiperbólicos para enfatizar o poder de Deus, mas Pedro vai chegar a tantos milhares de corações que vão fazer uma experiência do amor de Deus. E aí a igreja vai se constituindo, vai se formando. Paulo é trabalhado pelo Espírito também, né? E ele vai ser esse apóstolo dos pagãos, dos helênicos. E aí vai chegar um tempo, você que está acompanhando a gente, vai chegar um tempo na história que o Espírito Santo continua a se manifestar. Mas, ao mesmo tempo, vai parecer que ele está meio apagado, meio esquecido. Entende? Então, ele vai continuar se manifestando na vida dos santos, daqueles que estarão nos eremitérios. Ele vai continuar se manifestando em algumas experiências místicas, mas numa estrutura da igreja, claro, pela fusão, pelo contexto histórico, não cabe a gente julgar, né, claro, mas durante muitos anos da vida da igreja, o Espírito Santo foi somente experiências únicas ou isoladas, ou de grupos, entende? Por exemplo, quando São Francisco de Assis é levantado para uma experiência de uma reforma da igreja, de um cuidado com os pobres, né? De uma pregação mais clara e evidenciada do Evangelho, ali era uma ação do Espírito. Vários outros movimentos. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo foi sendo esquecido, foi sendo deixado de falar-se dele, né? E aí caiu quase que num devocionismo. Hoje a gente tem algumas experiências barrocas, né, de ter procissão com o Espírito Santo. Nada contra, nós não temos esse julgamento. Mas nós vamos ver agora na solenidade de Pentecostes muitos lugares com a imagem da pomba fazendo procissão. Entende? Claro que pela pandemia não vai dar, né, Rafael? Mas há uma experiência do Espírito Santo meio que devocional, né? E aí, no século XX, nós vamos ter uma grande experiência bacana com uma pessoa muito importante para a gente hoje, que é Helena Guerra. Essa beatificada por... Eu queria que você falasse um pouco da Beata Helena Guerra, quem então. foi? Beata Helena Guerra foi beatificada por São João 23, né? Ela tinha um colégio, Santa Gemma Galgani foi contemporânea dela, Beata Helena Guerra foi até professora dela, né? A Beata Helena Guerra, uma consagrada, uma religiosa, ela foi inspirada pelo Espírito a começar a trabalhar em prol dele. O coração dela vinha muito de que o Espírito Santo estava sendo esquecido, foi deixado de lado e tal. E quão seria magnífico se a igreja voltasse ao Espírito. E aí ela começou a mandar cartas para Leão XIII. Primeiramente, uma doideira, né? Hoje a gente tem uma abertura maior da presença feminina da igreja e tal, mas naquele tempo, se for pensar, ela tinha que ter uma ousadia fora do comum, mandar cartas para o Papa. Ela envia várias cartas para o Papa e sempre no início das cartas, né, hoje a gente vai trazê-las como pensamentos de fogo também, tem as cartas propriamente,
Ela sempre vai dizer com toda a humildade, com todo o carinho, com toda a reverência, com todo o zelo, aí ela já vai dizer, querido Papa, nós precisamos voltar-nos ao Espírito Santo para que ele volte a nós. Que bonito isso, né? E ela vai dizendo nos seus escritos que Pentecostes não foi um evento isolado e pronto. Pentecostes tem incidências, Pentecostes tem efeito até os dias de hoje. Entende? Aí ela vai enviar essas cartas para Leão XIII. Desculpa, eu errei. Chama Escritos de Fogo, as cartas dela, né? Tem algumas publicações pela editora Cenáculo. Pensamentos de Fogo, de fato, são os pensamentos dela, algumas coisas que ela registrou em seu diário. Ela vai enviar essas cartas e o Papa Leão XIII vai ficar tocado. De uma tal forma que ele vai consagrar o século XX ao Espírito Santo. Grande Veni Creator na abertura do século XX. E ele, na encíclica, que eu não vou saber dizer agora em latim direitinho, né? Se a gente deixa para Marcelo, tô brincando. Mas num documento papal, ele vai escrever, ele vai determinar oficialmente a única novena, claro, talvez a primeira, depois teve outras, né? A única novena litúrgica da igreja é a novena de Pentecostes, em preparação para a solenidade de Pentecostes. Entende? Então, hoje que a gente vive hoje essa experiência desta ousadia, dessa ousada apóstola do Espírito Santo em enviar essas cartas. E o mais interessante, Marcelo, que no século XX começa a surgir variados eventos, variadas formas de compreensão do Espírito Santo, não só na Igreja Católica, foi por primeiro no mundo protestante. Claro, com várias questões, né? Não cabe a nós definirmos daquela questão de um juízo de valor, mas o Espírito Santo começou a ser experimentado pelos nossos irmãos protestantes por primeiro. Tanto que iniciou-se no século XX, mal eles sabiam, né, que o Papa consagrou o século XX ao Espírito Santo. Talvez eles nem sabem de Beato na guerra, né? Mas foram vários eventos de avivamento. Tanto na rua Azusa, tanto no país de Gales, pessoas que experimentavam o Espírito Santo como pessoa, como gente, e ele tocava a existência dessas pessoas, e aí a vida delas foram sendo permeadas por conversões, por curas, milagres, porque aí começou também a evidência dos dons e carismas, porque ao longo da história, a linha cessacionista, tanto no mundo protestante quanto no mundo católico, vai dizer que os eventos da igreja primitiva, ou os eventos que aconteceram com Jesus, cessou-se, não existe mais. Hoje nós temos que lidar com eles de uma forma metafórica. E aí começa a se evidenciar essas experiências no mundo protestante e evangélico, mas nós vamos ter um grande Pentecoste para nós, no mundo católico, que vai ser o Concílio Vaticano II. Que aí vai culminar numa grande renovação da igreja. João 23, aquele que era o Papa de transição, mas um homem atento às inspirações do Espírito, vai convocar o concílio, e aí o Concílio Vaticano II, hoje nós vamos beber até os dias, né, até esses dias, dessa graça que foi esse grande evento, essa grande ação de Deus, esse grande novo Pentecoste para a igreja, né? Com certeza, assim, o espírito da continuidade, né? Porque Jesus disse que estará conosco todos os dias até o fim dos tempos, né? Então, assim, é o espírito mesmo que inspira, até mesmo essa dimensão dos novos tempos de evangelização, né? E eu penso, assim, que o espírito talvez foi lá nos protestantes e tudo, com esse objetivo, né? De que todos sejam um, porque Jesus quer essa unidade dos cristãos também, né? Mas que é o mesmo Cristo, né? Por mais que exista essa divisão e tal, né? Que a gente sabe que é uma chaga no coração da igreja, mas também vendo que os protestantes também têm o mesmo Cristo, né? Então, esse diálogo ecumênico que até o Concílio Vaticano II nos impele, né, a ter essa comunicação com eles, né? E quando nós temos essa dimensão de fraternidade, né, o carisma que sempre é suscitado também em resposta a um tempo. Então, o Francisco de Assis, igual você citou, né, ele veio também numa resposta carismática para aquela realidade, Santa Teresa d'Ávila, né? Então, cada um vem com essa resposta do carisma, mas essa é a finalidade, que todos sejam um, né? Então, é muito bonito ver também essa ação do Espírito, né, em busca dessa unidade universal, né? Eu penso que é interessante. Isso é muito bonito. Nós estamos na semana de oração pela unidade dos Pela cristãos, né? unidade cristã, justamente.
Esses dias eu publiquei um vídeo e no feed deu o que falar, né? Tô brincando. Mas eu fui dizer sobre a questão do ecumenismo, né? O ecumenismo teológico, que talvez é o mais difícil pra gente, porque precisa de uma maturidade, tanto nossa quanto dos nossos irmãos evangélicos, para fazer um diálogo no nível teológico. Eu acho que é um mais distante ainda, né? Mas tem os dois outros tipos de ecumenismo, que é o ecumenismo espiritual e o ecumenismo na Uhum, caridade. Da caridade uhum. foi evidenciado muito esses dias. Quantas igrejas foram abertas ou lugares foram organizados por causa da pandemia com católicos e evangélicos, em prol de um único objetivo? Entende? Quantas ações caritativas são organizadas, né? E o ecumenismo espiritual, a oportunidade de, independente das doutrinas, independente do princípio teológico, a gente poder orar juntos, rezar juntos. A experiência do Em Cristos em São Paulo, não sei se você conhece, Marcela, é o diálogo, né, de cristãos e evangélicos em prol da unidade, e o fundamento deles, né, a espinha dorsal deles é a questão da espiritualidade. Talvez nós não Uhum. conseguimos um ecumenismo teológico, um ecumenismo, né, caritativo específico, vamos começar pela espiritualidade, vamos orar juntos, né? Isso é muito bacana, muito bonito. Aí deu o que falar esses dias, por quê? Aí eu coloquei lá na postagem, Nossa Senhora, Mãe do Ecumenismo, rogai pela unidade dos cristãos. Muitos, infelizmente, hoje, né, nós temos que tomar muito cuidado com essas polarizações, com tudo que é exagero, tanto no âmbito carismático, né, tanto no âmbito da tradição, tanto no âmbito da libertação, pode pensar assim. Os exageros Aham. são muito preocupantes. Então, aí eu falei, Nossa Senhora, mãe do ecumenismo. Aí vieram no privado dizer, nossa, como que Nossa Senhora vai ser mãe do ecumenismo se eles não acreditam em Nossa Senhora e tal e tal? Como que é difícil, às vezes, algumas compreensões. Aí eu fui dizer que Nossa Senhora é mãe do ecumenismo, por quê? Por dois motivos. A mãe, diante de vários filhos brigando ali, se matando, pode-se pensar assim, a mãe vai incitar a violência? Não. Não vai. A mãe não vai incitar que eles continuem brigando. Ela vai estar presente ali, ela vai gerar uma comunhão, ela vai tentar apaziguar, ela vai facilitar com que eles se reconciliem-se. E o outro Uhum. ponto é Maria, a figura dela nos faz pensar até mesmo que, se for necessário ela se distanciar, ela desaparecer para que o Cristo seja o ponto de comunhão, de unidade, ela vai fazer. Porque Com a certeza. mãe nunca se satisfaz com os seus filhos divididos, separados. Aí eu expliquei assim, por isso que Nossa Senhora é mãe do ecumenismo. E hoje dizer de um católico que não reza pela essa unidade, que não acredita no ecumenismo, precisa rever muitas questões, entende? Questões da sua experiência de fé. E quando a gente fala de ecumenismo, não é nivelar todo mundo, uniformizar, claro que não, mas é esse ponto de respeito e buscar essa comunhão que o próprio Espírito ele gera em nós. Com certeza, tá certíssimo. Até porque não é, o ecumenismo não é só o diálogo com os protestantes, são com todas as pessoas, de todas as religiões, né? E o objetivo de Nossa Senhora é isso, é levar todos para Jesus, né? Então, eu acredito que ela estará muito mais feliz com todos em Jesus, né? Do que às Com vezes a certeza. pessoa pensar assim, se Maria é aceita ou não, né? Ela é a mãe de todos, né? E ela pensa sempre no melhor que é para o seu filho Jesus, com certeza. Mas então, Rafael, também pensando um pouco nessa dimensão de sacramentos, né, e tudo, né, nós na igreja temos o sacramento do Crisma, né, que é um sacramento específico para o Espírito Santo. E queria que você falasse um pouquinho para nós, então, da importância do sacramento do Crisma, se é necessário. Algumas pessoas pensam assim que é o sacramento do adeus, né, que crisma e depois nunca mais aparece na igreja. Mas será que é isso mesmo? Ou não, realmente é uma confirmação da fé? É interessante pensar que o sacramento do crisma, o sacramento do batismo, claro, todos os sacramentos estão ligados ao Espírito, né? Mas esses dois propriamente têm uma presença do Espírito mais clara e também que nós precisamos tomar consciência deles, né? Uhum. Talvez na história o batismo e crisma eram ministrados juntos, tanto porque talvez no início era um batismo de adultos, e talvez ao longo da história também, no batismo de criança, se ungiu a criança
com o óleo do crisma também, já nessa esperança dela ser missionária, dela ser evangelizadora. Mas propriamente, eu penso que o sacramento do crisma, ele é a oportunidade do jovem ou do adulto tomar consciência da sua missão na igreja, tomar consciência do evangelho, tomar consciência daquilo que ele precisa ser no mundo. Para isso, nós precisamos favorecer com que a nossa catequese ela seja experiencial. Uhum. Entende? Precisa de doutrina, precisa de algo sólido, entende? Mas não- a questão da doutrina, aquilo que é sólido, não vai ser favorecido se não houver uma experiência, se não houver um amor profundo, o primeiro amor nesse sentido. Por isso que eu penso que é necessário uma evangelização querigmática aliada com uma evangelização com a doutrina, entende? Dar fundamentos da fé. É bem o método de São Paulo de dar o alimento da papinha, né? E depois com um alimento mais sólido. E também o método da igreja no seu início, né? De evangelizar, de anunciar Jesus como Salvador, levar a pessoa a uma experiência e depois a doutrina. O sacramento da crisma, ele é esse revestir da graça de Deus. Então, é tão bonito no sacramento da crisma que dois momentos do rito, né? O momento da unção, que todo mundo conhece, mas anterior à unção, é o momento que o bispo ou o representante do bispo, ele vai impor as mãos sobre todos os crismandos, eles vão se ajoelhar, e ali o bispo ou o delegado do bispo vai orar, vai rezar, pedindo uma nova efusão do Espírito sobre aqueles ali presentes. Que profundo isso, né? E aí eu fico preocupado, porque às vezes pode ser o sacramento do adeus, né? Ali, naquele sacramento, na crisma, é um novo Pentecostes. É um novo Pentecostes. Por quê? Ali o Espírito Santo vai se derramar sacramentalmente pela graça de Deus confirmado na igreja. E ali o jovem, ele vai ter oportunidade de sair revestido do poder de Deus para evangelizar, para ser sal, para ser luz. O problema é que nós, às vezes, não transmitimos isso claramente, temos uma dificuldade, entende? E a outra questão é achar que o sacramento da crisma é algo obrigatório. É Uhum. sacramento para casar. Ah, se no crismar não está completo. Cara, meu irmão, minha irmã, que você que nos assiste, não é preciso. Também você pode casar sem ter crismado, né, Marcela? Dependendo, né? Não há necessidade. O problema é você transformar algo tão maravilhoso, uma oportunidade de experiência profunda de Deus, numa obrigação. Então, Uhum. para nós catequistas, né, Marcela? Para você, talvez catequista que nos assiste, é muito importante favorecer com que a catequese de Crisma leve o jovem, leve o adulto a uma experiência de encontro com Cristo, uma experiência com o Espírito Santo. Para quando ele receber o sacramento, de fato, claro que o sacramento opera por ele mesmo a graça, Uhum. aquilo que ele diz, aquilo que ele prevê. Mas quando o indivíduo, a pessoa, ela toma consciência disso, olha só, ela consegue potencializar, a palavra assim, talvez nem tão comum, mas ela consegue potencializar a graça de Deus nela. Não por mérito dela, mas por aquilo que o Espírito já gera nela. A Lígia até mandou um tchauzinho ali, ó. A Lígia, que é catequista de Crisma lá na igreja São Sebastião, né, Marcelo? Ela que organiza Isso, também o Nova Vida, né? Enquanto muitos a gente já pregou tantas vezes lá. Então, nós precisamos ter essa atenção e esse cuidado. Então, olha, um retiro querigmático igual a Nova Vida, uma preparação de crisma, poxa, vale a eu pena. Por costumo quê? dizer que o meu encontro pessoal como Jesus foi através da nova vida, né? Então eu penso assim, se não Eu fosse aquela também. experiência que eu vi, né, do querigma, né, encontro com o Espírito, talvez eu não seria hoje uma evangelizadora, não estaria na missão, né? Eu penso essa importância mesmo, igual você disse, de os catequistas fazerem essa junção, tanto da doutrina, mas também dessa experiência com o Espírito, porque é nessa experiência que o jovem também vai se descobrir enquanto seus dons, a questão do chamado vocacional, porque os dons vêm justamente, né, os carismas para a edificação comum da comunidade. Então ele vai também se engajar na paróquia, nas pastorais, às vezes, né, no ministério de música, na liturgia, e dali vem brotando então as novas vocações. Mas se ele não tem uma experiência com o Espírito Santo, ele não vai saber nem reconhecer o dom de Deus nele mesmo. E é por isso que às vezes o jovem se desmotiva de estar na igreja, né? Então, eu penso que é muito importante essa associação mesmo, assim, de aplicar sempre a experiência do espírito, no espírito, né, na dimensão da catequese. Com certeza, né?
Isso é muito bonito, né? Peguei até um fragmento aqui, Marcelo, da catequese de Jerusalém, quando na catequese antiga da patrística vai explicar sobre o crisma, né? E vai dizer: o crisma não é um óleo simples e comum. Ele, depois da invocação, ele se torna um dom de Cristo e do Espírito Santo, tornando-se eficaz pela presença do próprio Deus. Aí vai dizer assim: enquanto o corpo é ungido com um óleo visível, o homem é santificado pelo Espírito que dá a vida. Olha só que quanta graça, né? Então, a Crisma não é um evento, nem o batismo também, não é um evento social, nem um evento religioso no sentido, né, ruim, né, da palavra, mas é a oportunidade da tua vida espiritual, do teu profundo, do teu ser revestido pela graça de Deus, né? Ser santificado pelo próprio Deus. Sabendo que, como Beatriz na Guerra fala pra gente, Marcela, um dos seus escritos vai dizer: nós, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos ser santos. E ela vai utilizar a comparação do enxerto. Nós precisamos ser enxertados pelo Espírito Santo. E sobre essa questão dos dons também do Espírito, né, eu queria que você falasse rapidamente dos 7 dons também, né? Para aquecer nosso coração para Pentecostes. Tá travando aqui. Eu não sei se tá travando eu ou se tá travando você. Ah, aqui tá sem travar. Tá sem Tá me travar? ouvindo? Ah, então deve ser. Então, você tá me ouvindo também? Então tá tranquilo. Então, os 7 dons do Espírito, né? A gente tem a oportunidade de, pela graça de Deus, pelo batismo, também pela crisma, nós termos estes dons do Espírito, claro, mais evidenciado pela crisma, porque os dons do Espírito Santo serão para a nossa santificação, Uhum. entende? Então, cada batizado, cada crismado, ele tem ali, nele, em seu coração, em seu interior, os dons do Espírito. De certa maneira, a gente pode até pensar, né, eles como uma ferramenta. Lembra lá do nosso retiro? Eles como uma ferramenta para nós sermos santos. Nós entendemos os dons infusos como as ferramentas da nossa santificação pessoal, dom de ciência, sabedoria, entendimento, temor de Deus. São 7, mas agora eu não vou lembrar de cabeça. E nós temos os dons efusos, que são os dons do Espírito Santo para a missão. Essas ferramentas para a missão. Então, quando o crismado, né, ele faz essa experiência de receber o sacramento, ali ele é acumulado de uma graça especial para ele ser santo, para ele ainda mais fazer a vontade de Deus. Por exemplo, quando ele precisa discernir entre algumas coisas da sua vida, discernir a sua vocação, discernir qual o caminho que ele vai seguir. Por que não pedir ao Espírito Santo o dom do discernimento ou o dom da ciência? Uhum. Entende? Por que não, diante de alguma questão, de alguma dificuldade, nós nos recorrermos ao Espírito nesse sentido, né? Então, os dons são essa graça, essas ferramentas, né? Que nos ajudam a ser mais de Deus, mais santos. Assim também, diante das realidades, das situações, nós precisamos pedir. Meu irmão, você que nos assiste aí, cada um de nós temos os dons do Espírito. Precisamos tomar consciência deles para que nós, ao pedirmos o Espírito, eles possam transbordar em nossas vidas para nos ajudar a ser melhores, a crescer na graça, a crescer na santidade de Deus. Com certeza. E então, Rafael, assim, foi assim, mais para a gente partilhar um pouco nessa dimensão do espírito, né? Nosso tempo também passa tão rápido, né? É Mas verdade. vocês que estão aqui acompanhando, pode deixar perguntas também, se vocês quiserem. Dar um abraço aqui na Cíntia Castro, o Luquinhas também que está aqui, a Lígia, Iago Heitor, Evandro Augusto, Martiri, o Márcio. Um abraço, Márcio, Eric, Lucas. Bastante gente, muito bacana, pessoal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência pessoal. Você, Rafael, enquanto experiência no espírito para a vivência da sua vocação, do seu chamado vocacional, né? Você que também está, né, na coordenação dos seminaristas, né? Que tem esse chamado forte para anunciar o espírito, né?
O que que você pode falar assim de como seria o Rafael com o espírito e sem o espírito, né? Isso na sua vocação, você fizesse esse testemunho assim da sua vida. Bacana. Faz pensar, retornar o meu encontro com Jesus, né? Também foi no Nova Vida, da Escola Santo André, aqui na minha cidade, em Coronel. Eu lembro que na minha experiência foi muito profundo essa compreensão do amor de Deus. Uhum. E aí eu comecei a participar dos grupos de oração da Renovação Carismática Católica, que foi me dando esta oportunidade de crescer em santidade, de mergulhar e ainda mais experimentar do Espírito Santo. Após o Vaticano II, né, começou a surgir vários movimentos, várias novas comunidades, associações, e graças a Deus, Deus suscitou também o movimento carismático. E essa corrente de graça que hoje nós compreendemos, o Papa Francisco vai expressar muitas vezes, outros papas também, favoreceu com que muitos tivessem uma experiência com o Espírito Santo dele como pessoa, uma experiência que tocasse o seu sentimental, a sua existência, o seu interior. Eu percebo que a minha existência foi sendo tocada pelo Espírito porque ele foi trabalhando em mim interiormente, me curando, entende? Curando a minha história, me dando a oportunidade de ressignificar muitas coisas, né? E até mesmo no discernimento vocacional, o fato de escolher de ir para o seminário não é fácil, entende? E aí o Espírito Santo, no ano que eu dediquei, em 2013, né, dediquei um ano todo para o discernimento, um ano para Deus, foi o tempo de escuta, de entender a voz do Espírito. Claro que o Espírito Santo não vai falar, talvez como uma interlocução, como nós estamos acostumados, ou deduzimos que as pessoas ouvem, mas ele vai falar no nosso interior, ele vai falar nos sinais da vida, na nossa história, naquilo que é mais profundo, né? Porque ele sonda o mais profundo do nosso interior. Então ele nos conhece por dentro, ele sabe quem nós somos. E aí o Espírito Santo foi me ajudando a compreender no meu discernimento vocacional o que ele queria para a minha vida, né? E eu fui compreendendo isso. Eu lembro do Padre Sávio, ele dizendo no seminário uma vez, isso marcou muito a minha vida, né? Ele vai dizer que o tempo do seminário é o tempo do Espírito. É o tempo dele trabalhar, dele pegar uma pedra bruta e ele ir lapidando. Assim, né? Como um diamante. Vai tirando todos aqueles excessos, tudo aquilo que é dureza, e ele vai fazendo com que transpareça aquela pedra bonita. Eu sei que eu estou nesse tempo, talvez até a minha morte, né? Estarei nesse tempo de ser lapidado pelo Espírito. Eu penso que ao longo desses anos o Espírito Santo foi me ajudando a me compreender como gente, como mais humano, entende? Uhum. Porque quando o Espírito Santo ele vai permeando a nossa história, chega um momento, Marcela, que os sentimentos passaram. Aquela emoção de estar na presença de Deus passa, ou aquela eloquência de erguer os braços, como é característica dos nossos carismáticos, ou aquela coisa, né, que é efervescente, isso passa. E aí o que vai permanecer vai ser aquilo que Deus trabalhou no seu profundo, no seu interior, né? Então eu percebo que ao longo desse tempo o Espírito Santo foi me ajudando a ser mais gente, mais humano, né? Trabalhar os meus temperamentos. Eu acho que isso é fundamental, tomar consciência deles, né? Deixar o Espírito Santo também moldar, ver aquilo que é necessário, aquilo que precisa de ser cortado, porque algumas coisas precisam de uma cisão na vida da gente e outras precisam ser melhores trabalhadas, né? No Renascem, que é o nosso retiro para seminaristas, nacional para seminaristas, no qual o Ministério para Seminaristas da Renovação promove, né? A gente tem a oportunidade de viver uma liberdade espiritual e de compreender que a espiritualidade carismática nos ajuda a ser mais de Deus, a buscar a santidade, ao escutar a igreja, a estar em comunhão. Muitos falam, vocês são da renovação carismática, vocês vão fazer missa diferente, vocês vão plantar bananeira, vocês vão fazer... Não, não. O ministério existe para ajudar a alimentar a nossa espiritualidade pessoal. Se um dia a gente chegar a ser padre, nós seremos padres para a igreja. Claro que, com certeza, uma pessoa que deixa se guiar pelo Espírito, com certeza as suas relações, o seu modo de agir, o seu modo de evangelizar vai ter algo de diferente.
Entende? Uhum. Vai ter algo diferente. Então, eu creio que não precisa de nada demais nesse sentido. Então, o Ministério para Seminaristas a gente tem como pilares, né? A espiritualidade carismática, a gente investe as nossas férias mesmo, são 2 semanas das férias para rezar, para estar junto, né? E também a fraternidade. Porque como é bonito a gente ali partilhar dos desafios, das dificuldades, dos seminários, da vida pessoal, e ter o irmão que está vivendo talvez a mesma coisa, ou o irmão que vai te sustentar na oração, na fé. E depois daquele retiro, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, você tem uma amizade, você tem alguém que é fraterno a você, que você pode contar. Você pode ligar, dizer, ó, eu preciso da tua oração, reze por mim. Entende? Então, o Ministério para Seminaristas na Renovação Carismática visa pastorear esses jovens seminaristas ou aqueles que ao longo do processo, do caminho, fazem essa experiência. Eu sou muito feliz de hoje participar de um movimento da Renovação Carismática Católica. Tenho um grande carinho por tudo aquilo que eu aprendi, que eu cresci, tudo aquilo que eu fui me formando na igreja. A Escola Paulo Apóstolo, não sei se você conhece, hoje é o módulo básico, tem várias apostilas, movimento. Tem gente que acha que o movimento é avacalhado, que acha que é só orar em línguas descontroladamente, ou os outros cair em repouso. Não! Esquecem de um valor, de uma seriedade. Claro que há exageros em todos os lugares, né? Mas de uma seriedade, de um compromisso para que o Espírito Santo seja mais amado e conhecido, as pessoas possam experimentar esse amor de Deus. Acho que eu falei muito, né? Não, foi excelente, isso mesmo, né? Mas maravilha, Rafael, também partilhando um pouquinho da minha experiência pessoal com o Espírito, né? Porque assim, eu tive, né, um caminho vocacional, né, jovem, sempre estando na igreja, né? Tive um primeiro encontro com Jesus também, mas depois, com o tempo, né, eu fiquei muito assim, vou estudar a doutrina, vou querer conhecer as coisas de Deus, né? E aí eu fiquei muito ali naquela fixação de só estudar a doutrina, e aí eu fui me fechando muito ao Espírito Santo, né? Assim, de forma que chegou um tempo que eu já não estava mais acreditando muito na ação do Espírito, né? E aí foi quando, no momento, né, que eu fui até no Seara, né, de Carnaval, que é da Renovação, né, em Viçosa, e ali eu tive um encontro, né, com uma Travou comunidade aí, também, depois eu fui me aprofundando. Travou? Voltou? Opa, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá me ouvindo? Voltou? agora eu tô. Então, mas aí foi depois que eu tive novamente esse encontro com o Espírito Santo que a minha vida espiritual mudou completamente, né? Assim, de mergulhar no Espírito, né? Então, hoje algo que é interessante, porque teve uma fase na minha vida que eu estava meio perseguindo a renovação, foi meio que Saulo, né? Depois, né, teve aquele encontro e aí pude, né, virar também uma apóstola, né, também do Espírito. Mas é muito interessante porque, assim, muitas pessoas falam assim, não, porque a renovação é porta de entrada da igreja, e depois ela vai, então, se aprofundando nos estudos e vê que não é muito bem aquilo, etc. E é completamente o contrário. No meu caso, eu dou aqui meu testemunho mesmo. Não é porta de entrada, é porta e permanência na igreja, porque é o Espírito que nos dá força para a gente continuar. Não é só sensação, não é só ali, vou ter um momento de oração que eu vou chorar. A pessoa que pensa que a renovação é isso, ela tem que rever muito os seus conceitos e entender melhor o movimento, né? Porque são pessoas que estão dando a sua vida em santidade a Deus, que saem do mundo do pecado, né? Que tem uma conversão radical, que encontram mesmo no Espírito essa força para evangelizar as periferias que muitas vezes outras pessoas não vão lá evangelizar, pessoas que estão drogadas, na prostituição, que estão em situações de risco, né? E muitos irmãos da renovação é que desempenham esse trabalho de evangelização. Então, fica aqui a minha gratidão também, né? A todo o movimento da renovação carismática e, né, confiar mesmo que o Espírito está à frente e que ele vai conduzir, né, toda a ação também do Espírito, igual o Papa Francisco diz, essa corrente de graça na igreja, né? Glória a Deus. E isso é muito bonito, porque a igreja foi confirmando, né? Os papas Uhum. foram confirmando esse mover do Espírito na igreja, até mesmo os documentos teológicos, né? A gente tem uma grande herança, uma grande relíquia, né? São os documentos de Malinas, no qual o cardeal Ratzinger, Dom Helder Câmara, o cardeal Suenes, claro que ele é um dos grandes precursores, né,
reconhecimento, foram ali especificando, né, preocupação dentro do movimento carismático como uma Uhum. primavera da igreja, né? Então, hoje, É. do movimento carismático surgiu tantas expressões. Hoje, às vezes, eu fico vendo nossa realidade em Juiz de Fora, né? Às vezes tem tantos grupos de jovens que não são do movimento eclesial, Renovação Carismática Católica, mas estão na corrente de graça, e estão vivenciando bem, né? E aí precisam ser formados, ajudar a crescerem e amadurecerem nisso, né? Uhum. Com certeza. É isso, Rafael. Muito obrigada pela sua participação. Já desejei um Santo Pentecostes, né? Que você possa aí renovar também seu amor ao Espírito. E agradeço mesmo aí por você estar aqui conosco. Sinta-se sempre acolhida aí para estar no Caras de Veritate, né? Trazendo formação, alegria, paz, né? Se quiser fazer alguma consideração final também, fica à vontade. Coisa boa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Marcela. Sempre uma alegria, né? Mais uma vez eu repeti, me sinto sempre honrado estar na sua presença e participar também desta live. Um feliz Pentecoste para você, um feliz Pentecoste para quem nos acompanha, né? Nos assiste nessa live. Que o Espírito possa atualizar em nossos corações, como lá naquele dia, e Nossa Senhora possa interceder por nós, como ela estava lá no cenáculo, né? Para que nós experimentemos uma nova efusão do Espírito Santo. Nós estamos vencendo a novena de Pentecostes no seminário esses dias, né? Então nas redes sociais estão sendo publicadas. Amanhã eu preparei uma reflexão, amanhã é meu dia, né? Se vocês quiserem participar e também assistirem, vai ser sobre a efusão do Espírito e até mesmo trabalhando a perspectiva do nosso segundo sino do Arquidiocesano como um novo Pentecostes. Eu creio nisso, né? Amém. Eu creio também. Amém. Então tá já, gente. Muito obrigada a todos que participaram. A Lígia, né? Obrigada por partilhar tanta experiência que só Lígia. acrescenta, né? O Deus falou o nosso grande Padre Sávio, né? Pessoal aí interagindo conosco. Que bacana. Dani, um Tem um abraço. pessoal aqui de Coronel Pacheco também, olha lá. A Magda, minha comadre, Um abraço, pessoal do a Coronel Pacheco. Michele. Que Muito bom, bacana, gente. né? Tá O aí. Pablo. Maravilha. Então tá já. Um grande abraço, Rafael. Deus te Um abençoe. abraço, Reze por Marcelo. mim Fique com aí, viu? Deus. Amém. Estamos unidos. Reze por mim também. Amém. Tamo junto. Fique com Deus.